Olá, sou o professor Cícero Santos e nesta videoaula do sexto ano nós iremos estudar sistema de numeração decimal, que é o sistema que nós utilizamos. Então, mas antes de iniciarmos, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa videoaula com seus colegas e amigos e também ative as notificações para que você receba assim que for postada. A história continua, ou seja, dando a continuação da nossa primeira videoaula, nós iremos continuar falando sobre a história dos sistemas de numeração. E hoje nós iremos estudar o sistema de numeração decimal, que é o sistema que nós utilizamos. Esse sistema ele usa o agrupamento de 10 em 10, por isso que se chama sistema de numeração decimal. E esse sistema ele surgiu no rio Hindu, que atualmente é o Paquistão. E nós chamamos sistema de numeração indo-árabico. Temos aqui as transformações dos símbolos indo-árabico. Nós temos aqui as transformações que esses símbolos passaram no decorrer de alguns séculos. Então nós temos aqui, ó, nessa primeira linha aqui, ó, os símbolos no século XII. Temos aqui os símbolos no século XIII, os símbolos no século XIV, os símbolos aqui no século XV, por volta de 1542, ó. E nós temos aqui os símbolos que nós utilizamos atualmente. Então, esses aqui são os símbolos, atualmente nós utilizamos esses símbolos aqui, ó. Então, nós vemos aqui as transformações que esses símbolos passaram desde o século XII até atualmente. Então, eles passaram aqui eles passaram por modificações. Foram se transformando no decorrer dos anos. Observamos aqui também que o zero ele veio aqui por último, ó. Ele veio por último porque foram criados depois pelos babilônicos, ou seja, os hindus eles não tinham ideia de como era o zero. Eles tinham noção do vazio, mas não tinham o símbolo para o zero. Então, os primeiros que criaram o zero, tiveram a noção do zero, foram os babilônicos. Então, esse primeiro resumo aqui foi sobre os números indo-árabicos. Por que esse nome indo-árabicos? Indo-árabicos, porque foram criados pelos hindus e aperfeiçoados e divulgados pelos árabes. Por isso, sistema de numeração indo-árabico, que no caso são 10 símbolos, ou seja, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Com esses números aqui, nós podemos criar qualquer outro número. Então, sabe diferenciar o que é algarismo e o que é número. Por exemplo, aqui, ó, 12. 12 é um número. Já o 1 e o 2, aí são algarismos. Então, nós temos aí uma diferença. 14, por exemplo. 14 é o número e o 1 e o 4 são os algarismos, ou seja, os símbolos. Então, temos aí a diferença entre algarismo e símbolo. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui eles são algarismos, porque são símbolos. Quando eu pego e junto eles aí, ou estou representando uma quantidade, uma contagem, já não é mais um algarismo, aí vai ser o quê? Um número. Então, saibam diferenciar o que é algarismo e o que é número. O algarismo é o que eu uso para representar o número, a quantidade. Temos aqui os números naturais, que é representado pela letra N. O que são números naturais? São os números usados para contar, quantificar e enumerar. Então, essa é a principal característica dos números naturais. Nós aprendemos números naturais assim nós estamos na educação infantil ainda, quando nós estamos contando. Por exemplo, aqui nessa tarefinha aqui, ó. Quantos são? Quantos carrinhos? Quando a criança vai contar e vai colocar aqui a representação da quantidade, já estamos usando os números naturais. Quantos corações? Então, quando ele contar e colocar aqui o símbolo 2, o algarismo 2, então vai ser quantidade, vai ser o número natural. Quantos pipas? Então, ele vai contar aqui, vai colocar aqui o símbolo, ou seja, o algarismo que representa aquela quantidade, ou seja, vai ser agora o número. Continuando. Os números naturais. Então, nós temos aqui os números naturais, que é representado pela letra N. Iniciamos pelo zero. Então, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui os números naturais que inicia pelo zero. E temos agora os números naturais não nulos, ou seja, excluindo o zero. Então, nós representamos usando a letra N com esse asterisco aqui. Então, aqui são os números naturais não nulos, ou seja, começando pelo 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitos números naturais. Sequência numérica. O que é uma sequência? A sequência é uma ordem de números.
Então, nós temos aqui a sequência dos números naturais, ou seja, começando pelo zero. Então, nós temos aqui uma sequência dos números naturais. Sequência dos números pares, ou seja, são os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então nós temos aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. O próximo aqui seria o 18. Ou seja, os números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Por exemplo, aqui, ó, o 16 ele é par porque terminou em 6, e 6 é par. O 12 é par porque terminou em 2. Sequência dos números ímpares, ou seja, são os números que terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Por exemplo, aqui, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. O próximo seria o 17. Então, esses números aqui eles são ímpares. Mas por que o 13 é ímpar? O 13 é ímpar porque terminou em 3. O 11 é ímpar porque terminou em 1. Então, para você saber se o número é par ou ímpar, você vai olhar o último algarismo. Se ele for 0, 2, 4 ou 6, será par. Se o último algarismo for 1, 3, 5, 7 ou 9, será ímpar. Sequência finita, ou seja, uma sequência que tem fim. Por exemplo, aqui, ó, nós começamos aqui no 0 e foi até o 10. Então, teve aqui um ponto final. Então, aqui é uma sequência finita. Ela teve um começo e teve um fim. E temos agora a sequência infinita, como o próprio nome já diz, tem um começo, mas não tem um fim. Por exemplo, aqui, ó, nós começamos aqui no 0 e ela foi até infinitamente aqui, ó. A reticência aqui, ó, implica dizer infinito. Então, nós temos aqui a sequência infinita. Então, continuando aqui com o sistema de numeração decimal, nós temos aqui algumas características desse sistema de numeração. Então, possui apenas 10 algarismos, como eu falei anteriormente, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. E com esses algarismos, nós podemos criar qualquer outro número, não importa qual seja o tamanho. Com eles, podemos representar qualquer número. Por exemplo, aqui o 85. Vamos usar o algarismo 8 e o algarismo 5. 120. Vamos usar o algarismo 1, 2 e o 0, ou seja, vamos usar 3 algarismos. Sistema decimal, ou seja, base 10. Ou seja, o agrupamento ele é feito de 10 em 10, a contagem. Os agrupamentos. Então, por isso se chama sistema decimal. O sistema decimal é posicional, ou seja, a posição que o número vai ocupar, ele altera. Dependendo da posição que ele vai ocupar, ele vai alterar. Por exemplo, aqui, ó, nós temos 123, é diferente de 132. Observamos aqui que foram utilizados os mesmos algarismos. Aqui nós utilizamos 3 algarismos, o algarismo 1, 2 e 3. E aqui também nós utilizamos 3 algarismos, o algarismo 1, 3 e 2. Observamos que a posição que o 2 ocupou alterou aqui o valor. Aqui o 2 está na posição dezena e aqui está na posição unidade. Então, a posição dele aqui alterou o resultado, ou seja, a posição importa. O 3 aqui, por exemplo, o 3 aqui está na unidade, já aqui está na dezena. Então, também alterou o resultado. Então, nós temos aqui 123 e nós temos aqui 132. Então, é importante observar que a posição que os algarismos ocupam, eles alteram o resultado. Por isso, o sistema decimal é posicional. O sistema indo-árabico usa o zero, aqui é zero, tá? Para uma casa vazia, ou seja, o zero representa casa vazia. Por exemplo, 120, aquele zero na unidade, ocupa uma casa vazia com relação àquele valor posicional. O sistema decimal é multiplicativo. O que quer dizer isso? Que o número que está à esquerda ele é 10 vezes maior do que o que está à sua direita. Por exemplo, aqui, ó. Esse 70 aqui, ó, ele é 10 vezes maior do que o 7. O 700 aqui, ó, ele é 10 vezes maior do que o 70. Então, o sistema decimal é multiplicativo por isso. O número que está à esquerda ele é 10 vezes maior ao que está à sua direita. Por isso, dizemos aqui que o sistema decimal ele é multiplicativo. Reta numérica. O que é a reta numérica? É a posição que o número ocupa na reta numérica. Por exemplo, aqui, ó,
nós temos aqui uma reta numérica que começou em 0 e ela foi até o 3. Essa reta pode ser finita ou infinita. E nós temos aqui, podemos organizar em unidades. Por exemplo, aqui, ó, do 0 até o 4, nós temos 4 unidades. Do 4 até o 8, nós temos 8 unidades. E do 8 até o 12, nós temos 4 unidades. Poderia muito bem continuar. Então, nós temos aqui uma sequência. Ó, a sequência obtida será 0, 4, 8, 12. O próximo seria o 16. Então, aqui foi feita uma sequência. Eu poderia muito bem pegar outra sequência. Por exemplo, do 0 até o 2. Então, seria do 0 até o 2, do 2 até o 4, do 4 até o 6, do 6 até o 8. Então, aqui nós teríamos uma nova sequência, que seria a sequência dos números pares. Poderia pegar também do 0 ao 3. Então, seria 0 até o 3, do 3 até o 6, do 6 até o 9. Então, aqui seria outra nova sequência. É importante também observar que o antecessor é o número que vem imediatamente antes do número, ou seja, o antecessor é o número que vem antes, ou também subtrairmos 1. Então, por exemplo, aqui, ó, o antecessor de 7 é o 6, porque o 6 vem imediatamente antes. O antecessor do 11 é o 10, porque 11 menos 1 é 10. Então, o antecessor é isso, é o número que vem imediatamente antes, ou então você pode subtrair 1. Se você subtrair 1, você vai encontrar o antecessor. Por exemplo, aqui, o antecessor de 15 é 14, porque o 14 ele vem imediatamente antes do 15. O antecessor de 293 é 292. Então, para você saber qual é o antecessor e qual é o sucessor de um número, basta você observar o final daquele número. O sucessor é o número que vem imediatamente depois do número, ou seja, o sucessor é o número que vem depois. Por exemplo, aqui, ó, o sucessor de 18 é 19. O sucessor de 543 é 544. Novamente, uma dica para vocês: quando o número for muito grande, você pode analisar somente o final aqui do número. Por exemplo, aqui, ó, 43, 44. Recapitulando, o antecessor é o número que vem antes e o sucessor é o número que vem depois. Pela reta numérica aqui, nós também observamos que o zero ele é o único número natural que não possui antecessor. Observamos aqui ó, que ele não tem um antecessor. Comparação de números naturais. Vamos agora comparar os números naturais. Temos aqui uma reta numérica, ela começou aqui em 50 e foi até aqui na interrogação. Então, a primeira coisa a fazermos aqui é descobrir quanto é que vale essa interrogação. Vamos lá? Vamos aqui analisar. Lembrando que esse espaço aqui de um número até o outro tem que ser igual. Então, esse espaço daqui para cá, até aqui tem que ser igual. Quem é que fica entre o 80 e o 100? Qual o número? 90, viu? Quem fica entre o 150 e o 170? O 160. Então, nós observamos que esse espaço aqui ele vale 10. Porque então fica assim, ó, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Então, a interrogação aqui, ela vale 180. Ordem crescente. Então, nós iremos comparar com relação à ordem crescente. Então, nós temos aqui, com relação à ordem crescente, ó, 50 é menor do que 80, 80 é menor do que 100, 100 menor que 150 e 150 menor que 170. Temos aqui, ó, usando o sinal de menor que. Então, nós temos aqui, ó, que 50 ele é menor do que 80, 80 é menor que 100, 100 é menor que 150, 150 é menor que 170 e 170 é menor que a interrogação, que é 180. Então, com relação a esse sinal aqui, vou dar uma dica para vocês. Esse sinal aqui, ele é sempre virado para o maior. Então, nós temos aqui, ó, 50, ele é menor do que 80. Então, nós temos aqui que o 80 ele é maior. Ó, ele é maior do que o 50. Com relação à ordem decrescente, ou seja, nós vamos pegar do maior, que é a interrogação, para o menor. Então, nós temos aqui, ó, que a interrogação é maior que 170, 170 é maior que 150, 150 é maior que 150 é menor do que 100, 100 é menor do que 80, 80 é menor do que 50. Então, nós observamos aqui ó, que o sinal está virado para o maior, esse sinal aqui de maior.
Então, esse sinal ele é sempre virado para o número maior. Observação. Quanto mais à direita fica o número, maior ele é. Ou seja, quanto mais à direita ele fica na reta numérica, mais à direita, maior ele será, porque ele está se distanciando do zero. Então, para essa videoaula era isso. Obrigado. Temos aqui o meu YouTube, que é www.youtube.com/c/professor Cícero Santos. Inscreva-se lá, deixe seu like. Até a próxima.